ficar com meu pai. Não, Léo, já falei que não. A gente tem que ficar na festa da tia Ivete. Ai, gente, essa festa tá maravilhosa, né? A Ivete tá muito feliz. Obrigada. A festa da Ivete, o nome não é sua, querida. A gente ajudou. Trabalhamos. Ai, Léo, adoro essas coisas. Cadê o Léo? Novela O Clone, capítulo 41, segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo, não saia desse capítulo sem se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva e também ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui, toda vez que eu colocar um capítulo aqui, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Deixa seu like também, porque o seu like, o seu gostei, o seu joinha ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando da novela O Clone. Comenta aí o que vocês estão achando da decisão da Globo de colocar mais uma novela, O Cravo e a Rosa, que também vai estar aqui no canal. Comente qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste essa novela. Vamos lá? Laurinda fala que procura com ela. Depois Ivete fala para Norma que quer bater uma foto com todos os ex dela, mas fala que ainda não chegou nem a metade. Norma fica impressionada. Na outra cena, Léo pega um ônibus e Laurinda e Deusa continuam à procura dele. Na outra cena, Albieri lembra que o Leônidas vai estar lá na festa e fala que ele tem que evitar que ele veja o Léo. Ele fala para Edna que vai na loja da Ivete só dar um beijo rápido nela. E Edna fala que toma um banho rapidinho e vai com ele. Mas Albieri não deixa e fala que é rápido, em 15 minutos ele está de volta. Na outra cena, Lobato fala para Dalva que o Diogo está aparecendo para tranquilizá-los. Leônidas chega e chama Lobato. Lobato tenta falar da história com ele, mas Leônidas não deixa e fala que atravessaria mares e montanhas para ver o filho, mas a morte não dá condições dele fazer isso e que não quer nenhuma sessão espírita ali. Eles saem e Dalva fala que isso é ignorância. Na cena seguinte, Latifa está em trabalho de parto e chama por Mohamed. Zoraide fala que Karima foi chamá-lo. Karima avisa Nazira e Jade primeiro. E elas chegam e Jade segura na mão de Latifa, mas Nazira fica jogando piada, falando que é a mãe que escolhe se quer ter menino ou menina. Mas Zoraide fala que quem decide isso é Alá. Latifa pede para tirarem Nazira dali, e Jade fala para Nazira ir com ela fazer um chá. Lá embaixo, Jade disfarça e fala que Zoraide viu um homem na borra dela, né? E Nazira fala que é o Edivaldo, que ele vai voltar para ela, que ela sabia disso, e que agora que ela tem certeza, ela vai voltar para o Rio com Latif e Mohamed. Depois, Karim consegue avisar Mohamed, que fica todo feliz. Na outra cena, Ivete pede para todo mundo chegar, que daqui a pouco começa o desfile. Enquanto isso, Deusa e Laurinda continuam procurando por Léo. A cena vai para o motorista acordando Léo e perguntando para onde ele vai. Léo fala que vai para a casa do pai e o motorista fala que ali é o ponto final. Léo então sai correndo do ônibus. Na outra cena, Mohamed chega no quarto, vê Latifa e começa a passar mal, e tiram ele do quarto. A cena volta para Léo perdido na rua. Depois, Leônidas chega na festa de Ivete e ela fica toda boba. Tenta beijá-lo, mas ele fala que ali não. Ela tira foto com ele e Lobato. Depois Albieri chega e vê Leônidas e fala que já era. É tarde demais. Mas Leônidas fala normal com ele e ele nota que ele ainda não viu Léo. Albieri então vai falar com Deus e pergunta onde Léo está. E Deusa fala que o Léo sumiu. A cena vai para um cara vendo que o Léo tá perdido e fala que vai chamar a polícia e deixa o menino do lado de fora. O garoto pensa que a polícia vai prendê-lo e foge. Na outra cena, Ivete faz um discurso e agradece Leônidas e o chama para ele iniciar o desfile com ela. Leônidas sobe ao palco e aplaude ela. A cena vai para Deusa querendo chamar a polícia,
mas Albieri pede para eles pegarem o carro dele e procurarem um pouco mais longe. O desfile começa e todos aplaudem. Na outra cena, Edna chega na casa de Leônidas e conta que Albieri foi na festa da Ivete sozinho e deixou ela em casa. Dalva fala que foi por isso que o Dr. Leônidas estava com ciúme dele, né? Edna pede para ela explicar essa história direito. Dalva tenta enrolar, mas Edna fala que não acredita que o Albieri possa se apaixonar por ninguém, mas pergunta, será mesmo? E continua perguntando como ele era com a ex-esposa dele. Dalva fala que não vai mentir, fala que eles eram muito felizes e viviam abraçados, se beijando. A cena volta para o desfile, acabando e Ivete chamando Leônidas para bater uma foto com ela e outros caras. Armando chega e Ivete cumprimenta ele com um beijinho e abraço. Leônidas chama Ivete no canto e pergunta por que ela chamou esse pilantra. Ivete fala que quer uma foto com todos os ex dela. Leônidas fica puto e fala que não vai se submeter a isso. Depois mostra Léo perdido e na outra cena o bebê de Latifa nasce. Zoraide entrega a vida dele a Alá. Karima chama por Mohamed. Ele chega no quarto e Zoraide fala que é uma menina. Mohamed fica sem reação e fala que não é o Mohamed dele, mas Latifa fala que é a filha deles. Sidi Ali fala que Alá fala para não fazer diferença entre menino ou menina. Mohamed pega a filha dele no colo e fala que vai se chamar Samira. Said fala para Jade que não vê a hora de ser o deles. Depois, Zoraide explica para Jade que a primeira coisa que a criança deve escutar quando nascer é a palavra de Alá. Mohamed então canta e fala palavras em árabe para Samira. Depois, Dalva dá uma foto para Edna, mas não fala que é o Diogo. Edna pensa que é uma foto do Léo e se pergunta o que uma foto do Léo está fazendo com a Dalva. Mas quando ela vai perguntar se aquela foto é mesmo do Léo, a Maísa chama por Dalva e Edna acaba não falando nada. Na outra cena, Ivete fala para Lobato que o Leônidas fez foi uma desfeita. Lobato fala que ele tá certo, que ela ficou de abraços e beijinhos com aquele cara que deixou ela falida e enganou ela. Ivete fala que se não fosse por ele, se tudo que ele tivesse dito fosse verdade, ela estaria tendo uma vida chata na Argentina e já não estaria inaugurando a loja dela. Lobato fica indignado com a lógica dela. Na cena seguinte, Mel pede para Leônidas para ver a foto do Léo, mas Leônidas fala para ela que o Léo não existe. Mas Mel fala que existe sim e que ele é amigo dela. Maísa chega e Leônidas manda ela marcar um psicólogo para Mel urgente. Lucas sobe e Maísa vai atrás. Mas antes ela fala para Leônidas que vai fazer isso, vai marcar um psicólogo para ela. Lá em cima, ela fala que o pai dele, Lucas, falou para marcar um psicólogo para Mel. Lucas fala que quer assinar mesmo os papéis, que ele pensou e eles estão juntos pela Mel, mas desse jeito eles só fazem mal para eles e para Mel. Maísa não esperava essa reação dele e pergunta se isso é mesmo que ele quer. Lucas fala que sim, e que assim eles vão conseguir ficar em paz. Maísa fala que se é assim que ele quer e sai. Na outra cena, Deusa chega e Laurinda fala que eles têm que falar com a polícia. Deusa fala que vai pegar uma foto do Léo para publicarem no jornal. E Albieri se espanta e pergunta para quê? E fala que elas estão se precipitando. E fala que eles vão divulgar essa foto. Laurinda fala que essa é a intenção. Depois uma moça vê Léo e pergunta pela mãe dele. Léo fala que se perdeu e ela o leva. Laurinda acha a foto de Léo e entrega a Albieri. Eles partem para a delegacia. Na cena seguinte, Maísa conta para Leônidas que vai se separar do Lucas e que queria que ele soubesse por ela. Leônidas tenta dar soluções para eles se acertarem, mas Maísa fala que eles, os dois, decidiram isso. Leônidas pergunta se ela vai levar a Mel. Maísa fala que sim, mas fala que todo fim de semana ela vai estar ali.
mas Leônidas fala que não vai ser a mesma coisa. Depois ela sobe e fala para Lucas que falou com o pai dele e também falou com a mãe dela para arrumar o quarto para ela. Lucas pede para ficar com a Mel, mas Maísa fala que não, que isso ela não abre mão e que isso vai ser difícil no começo, mas passa. Depois ele fala para ela ficar ali até ela arranjar um apartamento, mas Maísa fala que isso dói mais do que se separar de vez. Depois, Jade está distraída e Said fala que está pensando muito no bebê de Mohamed. Ele nota que ela está assim, distraída, e fala que ela não está tão interessada nesse filho assim quanto ele, né? Mas Jade fala que tem medo de ter o filho e depois eles se divorciarem e ela ficar sem o filho dela. Said olha para ela e fala que nunca vai se divorciar dela. Ele a beija, mas Jade fica de olho aberto e pensa em Lucas. Ela tira Said e faz sinal como se fosse limpar a boca. Said nota e fica triste com raiva ao mesmo tempo. E Jade fala que só tá com dor de cabeça. Na cena seguinte, Dalva coloca Mel na cama vendo TV. Ela sai e Léo aparece numa reportagem na delegacia. Mel corre para chamar Dalva para ver o Léo. Dalva manda ela mostrar para ela e todos vão pro quarto. Chegando lá, ela mostra a TV, mas o Léo já não está mais na TV. Leônidas fala que tem que levar essa menina no psicólogo imediatamente. Dalva fala que cuida dela, e Lucas manda Dalva não dar corda para isso. Na outra cena, Edna recebe uma ligação da polícia. Depois ela liga para a casa da deusa e Ivete atende. É Edna falando que a polícia encontrou o Léo. Depois a cena já mostra Deusa, Albieri e Laurinda chegando na delegacia para encontrar o Léo. Albieri logo abraça o garoto e Deusa briga com ele falando que ele deixou todos eles muito preocupada. Mas Léo fala que queria ir para a casa do pai dele. Enquanto Deusa tenta brigar com o garoto, Albieri fica mimando e falando que ele não fez por mal e fala que vai comprar o que ele quiser comer, é só ele falar. Na cena seguinte, Sid Ali chega com uma tesoura e uma balança. Ele fala que vai raspar a cabeça de Samira e vai pesar o cabelo dela, já que ela fez 7 dias de vida. E que ele precisa pesar o cabelo dela. E o peso do cabelo dela, o Mohamed tem que converter em ouro para dar aos pobres. Depois, Mohamed passa distribuindo os carneiros que ele mandou sacrificar aos pobres. Na outra cena, Edna está se arrumando e mostra a foto do Diogo que a Dalva mandou e pergunta ao Albieri o que a foto do Léo está fazendo na casa do Leônidas. Albieri fala que deixou lá na Dalva para ela ver. Edna fala que não lembra dele com o cabelinho assim, penteado pro lado. Albieri fala que também não lembra e apressa a Edna. Na outra cena, Mohamed continua dando comida aos pobres. A cena vai para Latifa admirando a filha e Zoraide fala para ela mastigar um pedacinho de tâmara e dar na boca da filha. Depois, o tio Ali e o tio Abdu pesam o cabelo de Samira e falam para Mohamed converter esse valor e dar aos pobres. Mohamed fala que faz isso com muito gosto. Ele sai e o tio Abdu fala que ele está feliz, né? E que a Latifa é uma excelente esposa. Já Jade e fala que não quer falar em voz alta o que se passa na cabeça dele para ele não cometer um haram. Mas ali manda ele falar e fala que eles querem crucificar Jade como um carneiro. Na outra cena, Said tenta beijar Jade, mas ela diz que está com dor de cabeça e torce para ele se irritar com isso, mas Said diz que vai pedir um chá para Zoraide e sai. Na cena seguinte, Maísa mostra as contas que fez do que a Mel precisa e Lucas nem lê e diz que concorda. Eles entram em um acordo para o divórcio e assinam os papéis. Na outra cena, Dalva diz que vai levar a Mel para o psicólogo e Lobato diz que as pessoas têm resistência a acreditar mesmo, né? Nesse momento, Leônidas chega. Eles disfarçam e Leônidas diz para Mel contar tudo para a moça.
e Dalva sai com Mel. Então Lobato fala que Dalva contou sobre Mel ter visto Diogo na televisão e explica que os espíritos às vezes precisam se conectar com objetos eletrônicos para conseguir realmente se comunicar. Leônidas diz que não acredita nisso e que se o Diogo fosse aparecer, iria aparecer para ele, não para Mel. Lobato pergunta o que ele, Leônidas, faria se o Diogo criança aparecesse para ele. Mas Leônidas desconversa e diz que eles precisam ir. Na outra cena, Deusa conta para Ivete que vai deixar o Léo ir morar com Dona Mocinha e quase chorando conta que assim o Léo vai ser mais dela do que está sendo agora. E diz que não vai contar para Albieri, senão ele não vai deixar de jeito nenhum ela levar o Léo, ou melhor, deixar o Léo ir com a mãe dela. Depois, Deusa se despede de Léo e diz que ele precisa esperar ali, porque ela está indo buscar a avó dele. Léo diz que quer ficar com o pai dele, mas Deusa diz que não vai discutir e sai. Ivete pergunta para Léo se ele não gosta da avó, mas Léo diz que gosta, só que ele quer ficar com o pai. Então Ivete diz que quando olha para o Léo, vê o Diogo e conta que o Diogo era um amigo, irmão do Lucas e que eles eram iguaizinhos. Na outra cena, Lucas e Maísa conversam sobre como vão contar para Mel. Nesse momento, Dalva chega com a Mel e fala que não pôde entrar com ela, mas acha que foi tudo bem. Maísa pega a Mel e sai, e Dalva conta para Lucas que a psicóloga quer que ele e Maísa apareçam na próxima consulta e que Mel contou que eles estão se separando. A cena vai para Maísa perguntando como foi. Mel diz que gostou e tenta ligar a TV e fala que quer ver o Léo. Maísa diz que o Léo não está na TV. Ela liga para a mãe dela e avisa que está indo para lá com a Mel, agora mesmo. Ela desliga o telefone e diz para Mel que elas vão morar na casa da avó dela. Em seguida, abraça a filha e a cena vai para Maísa saindo e Dalva dizendo que ela não avisou para ninguém, mas Maísa diz que vai ligar mais tarde para avisar. Lá fora, Dalva ainda tenta pedir para Maísa não levar a Mel, mas Maísa fala que traz ela amanhã e vai. Depois, Dalva liga para Lucas e avisa o que aconteceu. Lucas fala que não faz a menor ideia do que pode ter acontecido. Na outra cena, Saíde chega em casa e Jade está saindo. Nazira pergunta se a dor dela de cabeça passou e fala que a dor dela é bem conveniente, né? Sempre tá a favor dela e que só vem na hora de se deitar com Saíde. Jade fica possessa. Depois ela chega na casa de Cid Ali e fala com Zoraide que Nazira está infernizando a vida dela e que ela podia voltar logo pro Brasil e infernizar o tal pretendente dela. E pergunta a Zoraide qual era o nome dele mesmo. A cena vai para Latifa falando que era Edivaldo. Jade então começa a escrever uma carta como se fosse o Edivaldo, pedindo para ela voltar. Na outra cena, Lucas desliga o telefone. Leônidas chega e Lucas fala que a Maísa diz que não volta mais. Leônidas vai para o escritório e depois Dalva o chama para jantar. Ele vai e lá lembra da Mel. Ele fala novamente que é só eles dois, né? E sai da mesa falando que perdeu a fome. Na outra cena, Dona Mocinha chega. Laurinda cumprimenta e fala que ela vai ter trabalho duro com o Léo lá no norte. Dona Mocinha fala que avisou a Deusa que isso iria acontecer. Léo sai do banho e vai abraçar a avó. Ela leva ele pro quarto e Deusa fala que queria tanto falar com Edivaldo. Laurinda fala que já que ela vai se apresentar amanhã na estudantina, não custa nada ele ficar sabendo, né? Na outra cena, a tal carta chega a Nazira, que fica toda feliz, falando que o Edivaldo é doido por ela. A cena vai para Edivaldo jogando sinuca e falando que não se prende a mulher nenhuma. Laurinda chega e fala que Deusa vai dançar na estudantina pela última vez, que ela tá indo morar no Pará. A cena volta para Nazira falando para Zoraide que a sorte dela foi igualzinha da Borra e que o Edivaldo a ama e fala que vai voltar para o Brasil e que vai com Latifa e Mohamed.
Latifa se assusta e pergunta: com a gente? E Nazira confirma que vai morar com eles até ela se casar. Na cena seguinte, Edivaldo chega na estudantina e fala para Deusa que soube que ela foi ali para se despedir. Então ele foi se despedir dela. Eles começam a dançar e Edivaldo começa a elogiar Deusa. E Deusa começa a chorar. Na outra cena, Ivete fala que a loja está sem movimento e que vai armar um show para aquela loja ficar cheia de novo. Na cena seguinte, Deusa leva o Léo para se despedir de Albieri e mente falando que o Léo vai ficar somente uma semana no norte. Albieri se despede e pede o endereço de onde ela vai ficar, mas Deusa enrola e fala que vai deixar com Ivete. Quando eles saem, Albieri fala que teve um mau pressentimento disso tudo. Depois, Laurinda chega e se despede de Dona Mocinha e Léo. Eles partem e Ivete fala para Laurinda que descolou um show e um cantor famoso e fala que vai pedir o Leãozinho para espalhar vários cartazes para ela. A cena vai para Leônidas mandando a secretária fazer o que a Ivete quer, mas não é para ela passar a ligação para ele. Na outra cena, Latifa, Mohamed e Nazira se despedem de todos com uma festa na casa do tio Ali. Na outra cena, o carro de Maísa para ao lado do táxi que o Léo está. Léo e Mel se dão tchau, e quando Maísa arranca com o carro, Mel chama por Léo. Maísa fala que isso não acaba nunca. No táxi, Léo pergunta a Deusa por que ela está chorando. Depois, Ivete prepara tudo para o show com Laurinda. A cena vai para Deusa falando para a mãe que logo ela vai ficar com eles. Depois, Albieri chega à casa da Ivete, que diz que eles já foram. Albieri fica triste e Ivete pergunta se ele não acha o Léo parecido com o Diogo. E também fala que o Léo foi de vez para o norte. Albieri fica sem palavras. Na outra cena, Ivete recebe o cantor que vai fazer o show para a loja dela e fica encantada ao saber que ele é jovem. Na outra cena, Léo entra no ônibus com Dona Mocinha e fica chamando por Deusa. Deusa, chorando, fala que no fim de semana ela vai e o ônibus parte. E assim termina o capítulo 41 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, para só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando dessa novela, qual personagem vocês mais gostam, o que vocês mais detestam, e também comente aqui de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.